Hoje, já dissemos aqui no começo do programa, é dia do jornalista. Aproveito para reforçar parabéns a todos que militam nessa área. E a proposta de emenda à Constituição que retoma a obrigatoriedade do diploma de nível superior para o exercício da profissão de jornalista está na pauta de votação desta semana na Casa. Existe até uma pequena possibilidade de ser votada ainda no dia de hoje, né? Tomara que aconteça, né? E esse tema, Lincoln, passou a ser discutido amplamente aqui no Legislativo após a decisão em 2009 do Supremo Tribunal Federal que revogou a exigência do diploma de jornalista para o exercício da profissão. Segundo o entendimento majoritário do Supremo naquele momento, a exigência do diploma não garantia a liberdade de expressão, de comunicação e, por isso, em caminho contrário aos direitos garantidos pela Constituição de 88. A obrigatoriedade do diploma abre divergência dentro do próprio setor de comunicação do país. Entidades patronais defendem a atividade jornalística sem a certificação superior, enquanto as organizações que representam os profissionais da categoria, como os sindicatos, associações, Federação Nacional dos Jornalistas, defendem a exigência do diploma para o exercício da profissão. Entre os colegas, de modo geral, há também uma certa diferença de opinião a respeito desse assunto, mas creio que majoritariamente a posição seja favorável à obrigatoriedade do diploma. E para conversar conosco sobre a PEC do diploma, quem está na ponta da linha é o relator da proposta, o deputado Hugo Leal, do PROS do Rio de Janeiro. Muito bom dia, deputado. Muito obrigado por atender o nosso convite. Bom dia, Lincoln. Bom dia, Isabel. Satisfação poder falar com vocês e neste tema, especialmente no Dia do Jornalista. A satisfação é toda nossa, deputado. Gostaria que o senhor resumisse para o nosso ouvinte seu parecer que lá atrás foi favorável à constitucionalidade, foi favorável à proposta de emenda à Constituição. Na realidade, ele é uma resposta ao que o Supremo Tribunal Federal manifestou na sua decisão e a intenção nossa era estabelecer esse parâmetro, essa referência para a obrigatoriedade do exercício da profissão de jornalista ter a qualificação, e para essa qualificação passar pelo curso tradicional de jornalismo que as faculdades de comunicação oferecem. Então, é muito claro, nítido, para ficar o objetivo é definir que o exercício da profissão de jornalista demanda, sim, conhecimento técnico, capacitação e, obviamente, formação para isso. Especialmente uma formação ética, né, deputado? Porque são muitos dramas, os desafios éticos nessa posição de fazer a interlocução da sociedade, né? Agora, é importante deixar claro, né, deputado, que a obrigatoriedade do diploma de jornalista para o exercício do jornalismo não veda que qualquer profissional de qualquer área tenha espaço dentro dos jornais, dentro dos veículos de comunicação, para expressar também os seus conhecimentos específicos, né? Exatamente, Nicolau. Eu sei que você já fez essa ressalva. Não tem absolutamente nada a ver a obrigatoriedade de formação do jornalista com a liberdade de imprensa. Eu já escrevi vários artigos para jornais, nem por isso tenho necessidade de ter o diploma de jornalista. A questão de ideias, a questão de informação, a questão até do conhecimento que você tem, você pode ser objeto de divulgação, de artigo. Isso é divulgação do pensamento, não tem problema nenhum. Agora, a busca da informação, a busca da verdade, da informação ao leitor, ao ouvinte, isso tem que ser praticado pelo profissional que se dedica a essa área. E nada mais importante de você ter para essa área alguém que esteja bem formado e capacitado para poder buscar essa informação de forma positiva, de forma ética, como você disse, e de forma profissional. Então, o que nós discutimos, a necessidade do diploma, é exatamente para quem está exercendo a função de jornalista, aquele que é o profissional que vive da matéria. A gente brinca que é o operário da notícia. Esse é o jornalista efetivo e ele necessita, sim, dessa formação. Agora, a opinião, a livre manifestação do pensamento vai continuar existindo. Os comentaristas que, porventura, atuam em programas esportivos também vão continuar existindo, não necessariamente você ser jornalista para fazer comentário, assim como em outras profissões. Agora, para você buscar a informação, para você formar a opinião, para você escrever a matéria
isso sim, aí sim exige a questão do profissional. Eu acho que é mais do que justo, racional e, obviamente, agora buscando a medida, essa PEC, transformá-la numa matéria constitucional. Deputado Hugo Leal, qual que é, digamos assim, a temperatura que o senhor sente na casa em relação a esse tema? O senhor acha que já existe um consenso? Porque, lembrando ao nosso ouvinte, PEC não basta ganhar, tem que ganhar de goleada, né? São 3/5, são 3/5 de votos, pelo menos 308 votos em 2 turnos. Tem que ganhar de goleada nos 2 jogos, no de ida e no de volta, né, deputado? Exatamente, Ligo. Essa é a definição mais clara do que acontece na votação de uma PEC, na proposta de emenda constitucional. Nós temos que ter 308 votos em 2 oportunidades, 2 votações. E é necessário, até porque nós estamos modificando a Constituição. Óbvio que eu percebo que há uma manifestação, tem uma parcela bem considerável do plenário, de pessoas que eu conversei, que eu dialoguei, favoráveis a essa consolidação do propósito. E como você disse no início da reportagem, há alguns donos de jornais, de grandes meios de comunicação, entendendo que isso pode pedir, pode atrapalhar. Não vejo como, mas a Federação Nacional dos Jornais tem sim uma resistência a essa proposta. Na época, como relator, eu fiz reuniões com eles, eu fiz o debate com eles também, com a ABERT também. Tem ali uma resistência ou outra, mas é impossível você fazer uma resistência de uma situação que, para mim, é muito óbvia dentro do profissional que atua nessa área de comunicação. Não que tem livre pensamento, livre raciocínio, livre manifestação do seu pensamento, que queira fazer, que queira expor numa rádio, num jornal, numa televisão. Agora, o profissional não. O profissional tem obrigações com a notícia, tem obrigações também com o seu meio de comunicação. Eu entendo que são 2 circunstâncias que elas não se misturam, mas são complementares. A profissão de jornalismo e, obviamente, a liberdade de imprensa. Eles não se misturam porque uma depende exatamente desse profissional e a outra depende de cada um. Cada um tem a sua liberdade, tem a sua expressão. Como eu repito aqui, eu já tive várias oportunidades de expressar meu pensamento através de meios de comunicação. E nem por isso precisei de ter diploma de jornalismo. E vai continuar da mesma forma. Agora, o que atua tem que permanecer. A mesma coisa, o dono do jornal, os donos dos conglomerados jornalistas, nem sempre são jornalistas. Não necessariamente são empresários, né? Na verdade. Exatamente, são empresários. O importante é que conduzam de forma correta. Agora, criar uma situação para que você melhore e dê mais qualidade, uma situação que já está consolidada, não é nova, né? Para o jornalista, essa qualificação, eu acho que é nadar contra a maré. Agora, importante, deputado, que se diga, só um parênteses aqui, que alguns patrões chegam a ser entraves maiores à liberdade de imprensa do que governos, porque decidem eles o que pode e o que não ser publicado, não dando liberdade de imprensa às suas redações, né, deputado? Concordo, até porque os jornais têm linha editorial. Eu respeito. Eu leio os jornais, não leio um só, leio 1, 2, 3, 4, até para você tirar uma conclusão, porque jornal tem linha editorial. Você, ao assumir a sua linha profissional, você vai entender que o jornal tem uma linha editorial e vai ter que acompanhar. O ideal seriam todos com a liberdade plena de imprensa, de comunicação, de informação. Mas nós sabemos que isso é uma realidade. Poucos somos como o Jornal da Câmara, o Jornal do Senado, que são pluripartidários e têm informações a prestar. Então, isso sim, prevalece, não tem linha editorial. Isso que não tem, porque isso é importante da diversidade. Agora, os outros jornais, grandes jornais, têm. Mas nem por isso, ou até por isso, que o profissional ainda tem que ter muito mais conhecimento técnico para estar balizado e preparado. Porque técnica se aprende na escola, né, deputado? Exatamente. Agora, deputado Leal, eu gostaria de saber por que foi escolhida essa proposta? Porque a Federação Nacional dos Jornalistas publicou até recentemente que ficou surpresa com a colocação dessa matéria em votação, porque esperava que se fosse priorizada a tramitação de outra proposta, a PEC 206 de 2012, que foi originada no Senado, que está aguardando criação de uma comissão especial aqui na Câmara, e foi colocada em votação outra proposta. Por que foi feita essa escolha? Qual o motivo, deputado Hugo Leal? Na realidade,
do que acontece é que a PEC 206 que vem do Senado, ela tinha que ser formada comissão especial. Sim. Houve um entendimento, por enquanto, até é interessante essa pergunta, porque houve um entendimento por parte da Secretaria-Geral da Mesa da possibilidade de apensamento da PEC 386, do deputado Paulo Pimenta, que eu fui o relator, que está pronta para o plenário, a PEC 206, que já vem do Senado. O ideal é a construção do texto, do próprio texto da PEC 206 que veio do Senado, em cima, como substitutivo da PEC 386. Há um acordo, há um entendimento, e é dessa forma que eu acho que nós vamos conduzir. Assim, aprovando, ao aprovar dessa maneira, nós entendemos que está superada e não precisaria nem voltar ao Senado, uma vez que, aprovando a PEC 386 com o texto, né, substitutivo da PEC 206 do Senado, nós conseguiríamos, então, vencer essa etapa e já passar efetivamente para a sua promulgação. Isso é uma experiência que já foi vivida aqui nessa casa, né? Quando você aprova o texto da Câmara, mas com um texto idêntico àquele que vem do Senado, mesmo que sejam proposições com numeração diferente, isso já permite que o texto vá à promulgação, né? Essa que é a linha que nós estamos trabalhando, e eu tenho feito gestões para isso também, porque afastar um pouco dessa questão individual do pessoal, não, mas eu fui o relator, essa matéria... Não, nem o deputado Paulo Pimenta, que é o autor, muito menos eu que fui o relator, temos necessidade de ter o texto que foi aprovado na Câmara, até porque há um consenso e é a necessidade de nós estancarmos essa lacuna, né, provocada pela decisão do Supremo Tribunal Federal, e, portanto, nós temos que votar, aprovar em 2 turnos e entrar em vigor imediatamente. Perfeito. Muito obrigado, deputado Hugo Leal, do PROS do Rio de Janeiro, em primeiro lugar pela entrevista, mas acredito que agradeço em nome de boa parte da categoria dos jornalistas pelo esforço que fez por compreender a complexidade do tema, ter feito um trabalho na direção que foi feita. Muitíssimo obrigado e boa sorte na votação. Mais uma vez, parabéns, Glória, Isabela. E eu quero agradecer mais uma vez à Rádio Câmara pela oportunidade e parabenizar a todos os jornalistas, todos os profissionais da imprensa que levam a informação até a população. Perfeito.